Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quinto e último programa da série Escola Faz Tecnologia, Faz Escola, nossos convidados vão falar sobre os vários usos da internet no dia a dia escolar. São nossos convidados para o debate. O professor e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Estácio de Sá, também no Rio, Marco Silva. O orientador de Tecnologias da Comunicação e Informação do Centro Educacional Espaço Integrado, Sérgio Ricardo Abreu. E o professor da Unicamp, José Armando Valente. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe! Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! O Centro de Coleta de Sangue da região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, realizou um trabalho de sensibilização nas escolas. Um dos resultados, os alunos de uma turma da 7ª série da Escola Municipal Professor Edilson Duarte, em Cabo Frio, criaram um blog na internet. Vamos conferir. Doadores do Futuro foi o nome escolhido para o blog. O blog é um tipo de site que você nele pode ver um monte de imagens que você pode colocar, escrever, botar fotos suas. É como se fosse um diário na internet. Aí a gente escreve o que tem a ver com o tema que a gente escolheu. Um exemplo que a gente fez sobre sangue, sobre doação de sangue. A construção do blog contou com a participação da professora de ciências. Cuidados para após a doação. Beber bastante líquido, evitar dobrar o braço. Esse projeto Doadores do Futuro, ele foi introduzido na sala, falando com os alunos. Falei com os alunos a importância de doar sangue e eles viriam para a sala de informática pesquisar tudo sobre sangue, tipo de sangue, compatibilidade sanguínea. No laboratório de informática, a professora Márcia Almeida orienta os alunos no trabalho com a tecnologia. Vocês já viram se tem comentários de fora, pessoas de fora? Sim. Tem onde que tá, vocês sabem? Então, numa primeira etapa, eles fizeram pesquisa na internet para que tivessem a fundamentação teórica, aí já orientada pela professora de ciências, produziram seus textos, alguns alunos fizeram poesias, outros deram depoimentos, outros alunos já fizeram desenhos e publicaram no blog. Aqui a gente começou botando algumas imagens com algumas poesias, umas coisas que as garotas fizeram, poesia e declarações que elas fizeram de algumas pessoas da família dela que doaram sangue. E fizemos também botamos figuras com o que a gente pesquisou na internet sobre o sangue, o que é sangue, exemplos como os cuidados da prevenção. A aluna Andréa Jerônimo explica alguns procedimentos que fazem parte da construção de um blog. Você tem que entrar no editor de texto, produzir o texto sobre o assunto que você escolher. Depois escolhe uma figura, algum desenho que tenha a ver com o assunto do texto que você produziu. Você tem que depois copiar, colar e publicar. A tecnologia possibilita, acima de tudo, o acesso à informação. Então, o aluno hoje ele não está apenas entre as quatro paredes da sala de aula, onde muitas vezes ele é passivo, apenas assistindo a uma aula. Com a tecnologia, ele tem acesso à informação. O nosso desafio é transformar essa informação em conhecimento. A professora Márcia diz que o trabalho com o blog permite a construção de diversos conhecimentos com os alunos. Qualquer trabalho que tenha o objetivo a produção de textos, o blog pode ser utilizado. Então, todas as disciplinas, qualquer conteúdo do blog pode ser utilizado, porque o que vai estar em foco é a produção do aluno. O aluno é que vai publicar o seu material, seja ele qual for. Até mesmo a gente já fez outro trabalho de blog aqui com a professora de português sobre tropicalismo.
A gente pode fazer qualquer assunto, até mesmo um assunto pessoal, porque você pode criar o seu próprio blog. Por exemplo, na minha rua, o pessoal da minha rua, a gente anda de skate. Então a gente fez um blog com a foto pessoal de skate falando sobre a gente. Para quem quiser acessar o blog Doadores do Futuro, o endereço é www.doadoresdofuturo.deblog.com.br. Marco, Sérgio, Valente, muito obrigado pela presença de vocês. Marco, a professora Zilda e a professora Márcia, que acabamos de ver o trabalho delas no laboratório da escola em Cabo Frio, para você, elas já demonstram esse novo perfil do professor interagindo com as ferramentas da tecnologia, da comunicação e da informação. Você discorre um pouco sobre isso no seu texto, né? Sim. Mas eu queria que você acentuasse um pouco mais esse perfil desse professor. Perfeito. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês, cursistas da TV Escola. Gostaria de abordar um pouquinho a seguinte fala da professora Márcia. Ela disse que o aluno não está mais submetido às quatro paredes, né? E nem também submetido à postura de recepção, como se estivesse no cinema, assistindo a um filme. E, de fato, esse é o modelo de escola que a gente vê por aí. Então, você agora, com essa possibilidade de estar diante da internet, você, de fato, vai para além daquela clássica sala de aula fechada, e você pode criar articulações interessantes, né, no sentido de construir aprendizagem, não mais agora submetido ao velho livro didático somente, que não pode ser dispensado, mas você tem também outras possibilidades de conexões, de articulações e de troca com os colegas da mesma sala e também com colegas, enfim, outras pessoas de fora. Então a professora Márcia foi muito feliz quando ela diz exatamente isso. Ou seja, o professor agora ele tem um desafio grande, que é de romper com esse clássico paradigma, né, no qual ele está bastante envolvido, que é o paradigma da transmissão daquilo que se chama saber, conhecimento, que na verdade não é o conhecimento nem o saber, é informação. Sabemos bem que o que o professor transmite, né, não é conhecimento, é informação. E interessante também a fala da professora Márcia quando ela diz: agora a gente pode transformar informação em conhecimento. Ou seja, a internet oferece ao estudante um leque, um espaço enorme de possibilidades de navegação, de encontro, de trocas, e esse universo informacional pode ser transformado em sala de aula em conhecimento. Quer dizer, esse é o trabalho que o professor raramente fez na clássica escola que a gente conhece, né? Porque quando se faz ali, na verdade você está transmitindo já o conhecimento pronto. Um grande equívoco da escola clássica, e agora nós temos a oportunidade de estar revendo isso. Valente, seguindo um pouco a linha de raciocínio do Marco, quando a professora Márcia caracteriza que no laboratório de informática ela está ajudando os alunos e também com os alunos transformar informação em conhecimento. Mas como isso acontece precisamente e quais são suas preocupações para que isso não se desdobre ou não caia num desvio? Como é que se transforma informação e conhecimento em sala de aula? Boa noite aos colegas aqui, os professores cursistas da TV Escola. A professora Márcia, ela diz isso com uma naturalidade assim parece que é muito simples, né? Você transformar a informação em conhecimento. E como o Marco disse, a grande dificuldade que a gente tem, e o que o professor também tem, é como fazer essa transformação da informação em conhecimento. Simplesmente fazer o blog ou fazer um exercício, né? A ideia do fazer simplesmente, não significa, como a gente já conhece na literatura, que a criança, ou que o sujeito, o aprendiz, compreende aquilo que ele está fazendo. E aí é muito importante o papel da professora Zilda na questão do conteúdo específico com relação a sangue, com relação ao tema que eles estão trabalhando, que são as perguntas, que é a interação, o diálogo, no sentido de verificar se as pessoas que estão fazendo aquela atividade, elas estão conscientes do que estão fazendo, se aquilo tem relação com outros
conhecimentos que elas têm, ou seja, criar uma situação de forçar que essa criança signifique essa informação que ele está trabalhando, que pode ser do livro, que pode ser da internet, que ela pode simplesmente copiar isso de outro lugar e colocar lá no blog dela, sem ter a ideia de que realmente aquilo está sendo processado, aquilo está sendo significado com o conhecimento que ela já tem. Então, o papel do professor agora eu vejo muito na questão de dialogar, de perguntar, de desafiar, de criar circunstâncias para que a pessoa trabalhe aquela informação e, de certa maneira, relacione com o conhecimento que ela já tem. Aí, então, há essa ideia da construção de um novo conhecimento. Sérgio, como é que você avalia o papel da interação nesse processo de conhecimento, né? Os alunos transformando informação em conhecimento? Eu queria dar boa noite a todos os cursistas da TV Escola, meus colegas, dizer que é uma honra, né, um orgulho estar participando desse projeto. E dar parabéns também para a professora Zilda e a professora Marta, né, por esse projeto que elas estão fazendo. Um projeto que está desenvolvendo a cidadania também dos alunos. E mais do que isso, a gente está falando muito em aprendizagem significativa. Eu acho que esse projeto mostra como que isso significa para os alunos, né? E os ganhos que eles tiveram. Essa questão do blog especificamente é um ganho enorme, né? Eles estavam falando que eles já estavam fazendo blogs para a turma do skate ou para outras coisas, e os blogs você tem interação, né? Você pode perceber que as pessoas fazem comentários e podem trocar informações o tempo todo, fazendo avaliações sobre o que está escrito, sobre as informações que estavam colocadas, né? Mais do que acesso à informação que a internet, esses blogs todos estão dando, eu acho que é importante também colocar que isso tudo passa a ser também uma ferramenta de criação, né, a serviço da criatividade dos alunos, né? Os professores podem ter percebido que não foi apenas o conteúdo que foi colocado ali, deve ter tido uma preocupação estética, de como trabalhar a informação. Então são coisas que a escola normalmente não está acostumada a trabalhar e está começando a ter que entrar nesse assunto também, né? Ter que prestar atenção nessas sutilezas dos meios de comunicação de massa, que a gente absorve muito, né? Pela televisão, pela internet, e a escola às vezes passa pouco tempo analisando e procurando dar uma consciência crítica para o seu aluno. Perfeito. Vamos à primeira participação, é da Maria José, direto do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Em primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar todos por essa série que despertou muito para que a gente buscasse a construção do conhecimento. Sabemos que as perspectivas do educando ao usar a internet é grande, mas o professor ainda resiste a essa interatividade por depender de tempo para o aprendizado prévio por partes do mesmo. Como fazer para reverter esse quadro? Boa noite e obrigada. Ok, Maria José, muito obrigado por sua participação. Marco. De fato, aí está um grande problema, né? O professor resiste. Aliás, o professor resistiu à TV, ele resistiu a, enfim, às diversas tecnologias, e agora vem ele aí resistir às novas tecnologias, as tecnologias digitais, né? A internet especialmente. E de onde vem essa resistência? Existe uma reflexão que diz exatamente o seguinte: o professor resiste às tecnologias de informação porque elas transmitem melhor que ele. É lamentável que as coisas estejam nesse pé, se essa análise é verdadeira. De fato, se você considera um projetor de slides ou mesmo um retroprojetor, de fato, se você usa ali, né, uma transparência interessante com uma imagem bonita, às vezes esse equipamento de fato transmite a informação melhor que o professor e pode criar aí nele alguma inveja, digamos assim. Mas não precisamos ficar, enfim, submetidos a essa situação tão precária. Estamos, na verdade, sentindo falta de formação continuada dos professores
para a utilização das tecnologias analógicas, chamadas velhas tecnologias, ou as novas tecnologias. Ou seja, o professor, ao aprender a lidar com as novas tecnologias digitais, que são interativas por natureza, vamos dizer assim, ele precisará pensar na sua velha postura de apresentador, porque na verdade o professor tem sido isso, ele é o apresentador, como se fosse um apresentador de programa, digamos assim, um chacrinha. O professor tem sido aquele sujeito que na verdade diante da plateia de alunos, ele apresenta conteúdos. Quando ele tem a possibilidade de fazer uma oficina, porque na verdade a internet, o blog é exatamente isso, né? As interfaces digitais, online, elas vão exigir do professor uma outra postura, como já estava dizendo muito bem agora o professor Valente. O professor precisará criar um espaço de negociação, de interatividade, de participação, de colaboração. Se você reparar bem, Vygotsky, Paulo Freire estarão felizes com essas possibilidades todas, né? É a chance que a gente tem de dar a revirada, e a revirada se chama formação continuada do professor. A pergunta agora é da Iraci, de Goiás. Pode falar, Iraci. Boa noite, Marcos, e boa noite aos convidados. Sou a professora Iraci, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Iporá, Goiás. Marcos, durante estudo dos textos propostos da série, percebi que o professor terá todas as ferramentas necessárias para desempenhar um bom trabalho. A internet nos oferece meios para criar comunidades virtuais de aprendizagem. E a partir desse pressuposto, a escola estará correndo o risco de também criar grupos que mais tarde venha causar danos à nossa comunidade, ou até mesmo à escola. Como evitar o mau uso dessas ferramentas dentro da escola? Obrigado a todos e boa noite. Ok, Iraci, muito obrigado por sua participação. Valente. É interessante essa ideia que nós estamos focando no bom uso da tecnologia. A gente gostaria que realmente pudesse ser criado essa comunidade de aprendizagem, que as ferramentas, como elas dizem, as interfaces, pudessem ser usadas do ponto de vista efetivo, educacional. O mau uso, eu não sei o que seria nesse caso, o que ela estaria chamando o mau uso. Talvez o fato do aluno estar entrando em sites proibidos, ou eu acho que isso compete à comunidade e provavelmente é o papel do professor que deveria não só estar proibindo, acho que não é a ideia de proibir, mas a ideia de poder discutir com seus alunos e a comunidade tomar uma decisão a respeito de como que essa tecnologia ela vai ser utilizada, porque a tecnologia em si, como foi dito, ela pode ser usada no bom sentido, no sentido efetivo, educacional, e ela pode ser perniciosa se ela for mal utilizada, como fala a professora Iraci. Agora, eu jamais iria pelo lado da proibição. Eu acho que a questão da proibição ela é contrária a uma situação educacional, e eu gostaria que os próprios alunos, a própria comunidade da escola pudesse discutir como que essa tecnologia deve ser utilizada. E a escola que determina os padrões e realmente como é que eles querem que a tecnologia seja utilizada. Perfeito, Valente. Mônica? Os cursistas da TV Escola de Anápolis, em Goiás, repassam a vocês uma pergunta que traz o boletim na página 37, que é: como o professor pode se apropriar de uma ou mais interfaces para ministrar aprendizagem semipresencial ou totalmente online? Perfeito. Sérgio, por favor. Essa pergunta relacionada à utilização de chats, blogs, né, as diversas interfaces possíveis na internet, né? Eu acho que vai depender de cada escola, da capacidade que cada uma possa ter de ter espaço na internet para poder dispor de colocar os seus conteúdos, as suas produções. Agora, você tem uma série de condições grátis, né? Blogs, por exemplo, são gratuitos. Você entra em qualquer desses sites que oferecem esse espaço e a custo zero, né? Tem para fotos também, né? Fotologs. Então tudo isso seria uma oportunidade
de fazer essa troca, né? Através de e-mails também, né? Eu acho que agora já tem sites oferecendo 1 giga de espaço, que é uma quantidade muito grande para você dispor o seu material. Então, vai depender da criatividade de cada professor, de pesquisar, estudar e procurar achar os meios, né? Perfeito. Agora, Marco, voltando um pouco à questão da proibir ou não o acesso a determinado conteúdo na internet, o professor Valente externou a sua ideia, dizendo que a coisa deve ser discutida antes de acontecer a proibição. Como é que você avalia essa questão também? Sim. A professora Iracy traz uma questão importantíssima, que é o mau uso. Mas, normalmente, quando se fala em mau uso, fala-se do aluno que vai procurar num site de revista pornográfica, né? Normalmente tem-se esse medo, ou seja, o professor fica ali no laboratório de informática, do lado do aluno, vigiando e punindo, porque ele trafega por outros espaços que não são recomendados, digamos assim. Esse é um desafio, o professor precisará negociar com seus alunos, né? E não sei se estarei sendo aqui muito ousado ao dizer que, às vezes, talvez seja necessário, sim, a permissão para que o aluno trafegue, sim, por alguns espaços. Porque é preciso conhecer essa coisa chamada ciberespaço, não adianta tapar o sol com a peneira, ali você encontra o que, na verdade, se encontra na rua, né? Na rua nós temos o bem e o mal convivendo. É preciso que a criança aprenda a amadurecer diante dessas duas possibilidades. Então, o melhor é não proibir, mas dialogar com ele e verificar o que é bom, o que não é bom. A respeito do mau uso, eu queria insistir também, tem uma outra conotação do mau uso. O mau uso é você, por exemplo, usar o computador como se usa a televisão, né? Que é uma pena, você estará subutilizando essa tela interativa. Como seria isso? É você apresentar conteúdos fechados ali na tela do computador, para o sujeito, na verdade, ter ali o texto digitalizado somente, sem poder trocar figurinhas com ele. Muitas vezes a gente conhece sites que não permitem interatividade, permitem somente o assistir e o copiar. É exatamente o que se faz com a tela da televisão. Então aí vai a crítica. É preciso a gente saber utilizar bem essa nova tecnologia que está presente aí. Navegando pela internet e pelos rios da região, alunos de uma escola de Manaus participaram de um projeto de pesquisa internacional. Um projeto que vamos conhecer melhor no próximo bloco. Salto para o Futuro volta já. Alunos de uma escola em Manaus pesquisaram e foram ver de perto, no ano de 2002, as características do Rio Negro. Este trabalho fez parte do projeto River Walk, ou Navegando pelos Rios, uma proposta de pesquisa e comunicação via internet que teve a participação de 11 escolas brasileiras. Em Manaus, no bairro São José 3, os alunos da Escola Municipal Armando de Souza Mendes desenvolveram uma pesquisa sobre alguns rios da região. O projeto River Walk é um projeto que foi estabelecido pela Universidade de Michigan, né? E o MEC proporcionou a algumas escolas brasileiras o intercâmbio cultural e didático também de assimilação de conhecimentos dos rios existentes no Brasil. Entre esses rios, o Rio Negro, né, que é o nosso rio estudado. Na oficina de arte, informações sobre o Rio Negro foram reproduzidas. E no laboratório de informática, os alunos entraram em salas de bate-papo na internet. E se você consegue pedir algumas informações dele, alguma curiosidade sobre o Rio Negro, de repente ele conhece alguma coisa que nós desconhecemos? A gente perguntou por que o rio recebe este nome, né? Ele falou que era por causa da cor das águas, que eram escuras. Um grupo de alunos e de professores foi a campo buscar material para a pesquisa. A primeira escala do passeio de barco foi na Ilha do Tupé, onde alguns moradores da comunidade já aguardavam os visitantes. Você conhece alguma lenda de Tupé? É uma pequena lenda da história do Tupé, né? Que o Tupé, ele é
um material, tipo uma esteira, né, tipo um tapete, e lenda que formavam tipo um tapete na água do tupé, né, a parte da tarde, e por isso colocavam o nome de tupé. Cada professor, ele adotou dentro de sua disciplina uma atividade específica, usando os tipos humanos, tipos de moradia, características do Rio Negro, condições sociais e econômicas da região, da população que vive nessa região. De volta ao barco, o passeio foi até o famoso Encontro das Águas, local onde o Rio Negro se encontra com as águas barrentas do Rio Solimões, formando o Rio Amazonas. Estou aprendendo muitas coisas boas, como o porquê que as águas não se misturam, um fenômeno que é visitado pelos turistas, mesmo do mundo inteiro. A pesquisa de campo, né, como uma das partes principais do projeto, visa basicamente ter algo concreto, vivenciado pelos alunos para construções pedagógicas, das oficinas pedagógicas, que variam desde as redações criadas pelos próprios alunos, álbuns seriados, álbuns fotográficos, para que possamos ter material substancial para a criação da homepage. E as diferentes formas de registro dos alunos, feitas durante o passeio, foram parar na tela do computador. A tecnologia, o computador é fundamental para nós desenvolvermos nosso projeto, né? Eles podem ajudar até mesmo na informação do rádio, podem ajudar a internet a descobrir mais coisas sobre o Amazonas que o próprio povo amazonense não sabe ainda, por isso que nós estamos fazendo esse projeto para divulgar um pouco mais. Participar do River Walk, navegando pelos rios, seja Rio Negro, seja Solimões, seja Juruá, seja o rio que for, mas contanto que todos possam ter conhecimento desses rios, é fundamental. Valente, a ideia de se trabalhar com informática, com computador, ir ao laboratório de informática não significa ficar nesse laboratório somente, né? Nessa experiência da escola em Manaus, nós percebemos que os alunos foram fazer pesquisa de campo, enfim. Eu queria que você comentasse essa situação. Esse foi um aspecto que eu achei bastante interessante, porque, na verdade, os professores, em geral, reclamam que não tem computador suficiente para todos os alunos, e sempre a ideia do cobertor curto, né? Porque pensa o laboratório, a internet, como se fosse um lugar que as pessoas fossem para lá e ali um ambiente quase que contido, e ele tinha que dar conta de tudo. Eu achei bastante interessante o fato das crianças não só utilizarem a internet, como fazer-se parte prática também de confrontar o dado que ele obtém na internet com o que tem na realidade, né? Visitando e descrevendo, tomando nota, fotografando os diferentes ambientes, diferentes situações que eles encontraram nas experiências práticas. A participação agora é da Andresina, do Espírito Santo. Pode falar, Andresina. A pergunta é: como está transmitindo informação e cobrando aprendizado, uma vez que o processo se faz muito rápido da internet? Boa noite e muito obrigada. Ok, Andresina, volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Marco. Sim. Bom, de fato, o universo da internet, o tempo, o conceito de tempo ali é alguma coisa que a gente não está muito acostumado, né? É até preciso entender que no ciberespaço não existe distância, né? Você aciona um site da cidade vizinha ou do Japão, ambos vêm ao mesmo tempo em sua tela. Então nós temos aqui um conceito de tempo diferente. Eu chamaria a atenção da Andresina exatamente para isso. É preciso estimular nas crianças uma relação ligeira, ágil com esses conteúdos, que já é de fato um dado que elas trazem, né? As crianças estão aí habituadas já com os games, a velocidade das imagens. Agora, que isso não signifique um olhar superficial sobre os conteúdos, né? Muitas vezes a velocidade nos traz uma informação ou a relação muito chapada com a informação. É preciso que o professor não se contente somente com o nervoso mouse, né? É preciso que ele convide o aluno a parar diante de uma imagem, diante de uma tela, fazer o silêncio diante daquilo ali e processar conhecimento a partir disso. Mônica? A professora Laura, de Minas Gerais, diz que o ambiente online oferece uma multiplicidade de visões, informações e formas de tratar o mesmo tema. O
professor tem como criar ambientes com semelhante riqueza sem o suporte dessa tecnologia? Perfeito. Sérgio, o que você acha disso? É possível? Ele precisa estar participando de formação continuada, como já disse aqui o Marcos? Eu acho que é fundamental o professor, aliás, eu acho que hoje em dia qualquer profissional não vai poder parar de estudar nunca, não vai poder parar de aprender nunca, né? Eu acho que essa questão da velocidade, respondendo um pouco, mais do que você... eu acho que a questão da velocidade a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que mais importante do que a velocidade é a gente estar no rumo, né? Então procurar utilizar a internet não reproduzindo os vícios da sala de aula, né? Eu acho que a internet está aí para, como toda a questão tecnológica, está aí com um grande potencial para revolucionar a educação, né? Mas se fizer mau uso, vai apenas reproduzir o que a gente já tem de ruim, né? Eu acho que assim, o computador ele é um instrumento de criação muito poderoso, né? Então, eu acho que ele traz... Eu não consigo hoje me imaginar trabalhando sem um computador na escola, sem estar trabalhando sem tecnologia na escola. Perfeito. Mônica, voltamos com você. O professor Valente já tocou nessa questão que os cursistas da equipe do Núcleo de Tecnologia Educacional de Anápolis perguntam, que é sobre o uso das tecnologias e principalmente da internet na educação é bastante atraente, mas a realidade nas escolas não é tão atraente. Uma escola com 2.000 alunos possui um laboratório com em média 15 computadores. A escola tenta da melhor forma possível atender aos alunos, mas acaba não atendendo às expectativas. Eles gostariam que vocês comentassem essa afirmação, apontando caminhos para melhor atender os alunos. Perfeito. Valente. Bom, como eu disse, o cobertor é sempre curto, né? Agora, eu conheço experiências, mesmo assim, onde o computador foi dado praticamente um laptop para cada criança e nada acontece, né? É muito difícil essa integração e essa utilização do computador. Eu acho que as experiências que nós estamos vendo aqui, da utilização do casamento do laboratório com experiência prática, provavelmente o trabalho em grupo é uma outra estratégia para a gente poder fazer essa distribuição da utilização do computador. Agora, é realmente uma escola com 2.000 alunos, né, e 15 computadores, aí a gente precisava incrementar um pouco essa questão do número de computadores, porque também a gente pedir tanta criatividade assim vai ficar complicado. Agora, mais e mais eu acho que os alunos, ou as nossas crianças, né, vão demandar por essa tecnologia, porque fica muito difícil uma criança da geração da MTV e dos blogs, etc., né, voltar a fazer as tarefas no lápis e papel. Eu acho que é quase que impossível, uma vez que eles vivem essa tecnologia. Perfeito. Agora, Marcos, eu queria que você fizesse um resumo de algumas interfaces que você cita no próprio texto do nosso boletim. Okay. Falar um pouquinho do chat, dos blogs, que já explicamos aqui. Perfeito. Antes eu gostaria de fazer uma distinção, eu tenho batalhado um pouco para fazer essa distinção, que é exatamente de ferramenta e interface. Normalmente se usa muito a palavra ferramenta, né? Mas repare que ferramenta, para definir o blog, por exemplo, ela pode prejudicar o sentido importante que tem o blog. O que é uma ferramenta? Uma ferramenta, por exemplo, é um serrote, um martelo, uma chave de fenda, é alguma coisa para o uso individual, normalmente, né? Agora, o blog, ele é uma interface exatamente porque ele é um espaço de encontro de interfaces. Às vezes, a palavra ferramenta, ela vem carregada de uma modernidade fabril, né? Onde cada operário usa a sua ferramenta para criar alguma coisa. É importante que a gente pense também na ideia da interface por causa mesmo desse encontro, dessa interatividade entre as faces. O blog, como já está sendo dito, é uma interface fantástica. Você pode colocar imagens, textos e abrir esse conteúdo para quem quiser participar, incluindo ali seus posicionamentos. O chat, muitas vezes mal visto,
Porque o que se fala, o que se posta ali, normalmente são frases telegráficas, normalmente os professores têm uma certa má vontade com o chat, exatamente por isso. Eles acreditam que o chat não permite a desenvoltura da escritura, né? Da fala, do pensamento, porque ele é praticamente clipe de texto. Mas o chat ele tem também um outro lado interessante, que é exatamente do encontro, da troca de calor humano, é possível. Eu costumo fazer chat de festas, né, com meus alunos. A gente se encontra para festejar online via chat e ali a gente brinca e conversa, ele estreita as relações. Não é necessariamente para se desenvolver um conteúdo, mas para se desenvolver calor humano. Lista de discussão é fundamental também. Né? Você posta lá uma provocação e convoca seus alunos para se colocarem a respeito. O fórum também é um espaço maravilhoso, é assíncrono, né? Dessas interfaces todas aqui. A maioria delas é assíncrona, ou seja, você posta uma ideia para que o sujeito em algum momento do dia, da noite, dê lá o seu retorno. O próprio site é fundamental, né? O professor, eu mesmo trabalho com o meu site, saladeaulainterativa.pro, no sentido de convidar os meus alunos a se envolverem com aquilo que eu estou colocando lá. Ali tem textos, tem imagens, tem provocações e outra, lá tem chat e tem fórum, né? Ou seja, normalmente se vê o site como alguma coisa parecida com a tela da TV. Aqui vai a minha crítica aos web designers, né? Aqueles que produzem os sites. Tem que ter espaço interface, de encontro de face. E tem também uma outra coisa importante a dizer, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, que é exatamente a sala online, a sala de aula virtual, que pode reunir essas interfaces todas, né? E muitas vezes esses ambientes ricos em interfaces, eles podem ajudar o clássico professor presencial a repensar a sua sala de aula tradicional. Mônica? O professor Carlos Mello, aqui do Rio de Janeiro, diz que parece que é uma boa ideia permitir aos alunos que peçam ajudas a outras pessoas pela internet para fazer seus trabalhos. Isso não é cola? Devemos permitir a mesma coisa em nossas aulas sem tecnologia? Perfeito, certo. Como é que se responde a essa pergunta do professor Carlos? Isso é aprendizagem, né, na zona proximal. Eu acho que não é cola, né? Eu acho que toda aprendizagem é válida. É importante a gente estar buscando a informação, estar motivado a buscar o conhecimento, né? Seja lá de que forma. Marcos, você queria comentar? É cola, não é? Como é que você encara essa situação colocada pelo professor? Essa é a grande questão, a grande pinimba que se tem com a internet é exatamente a questão da cola, né? Mas eu chamo a atenção para o seguinte, a escola, ela é, na verdade, a responsável por essa coisa da cola. Por quê? Porque ela trabalha com a repetição, ela não trabalha com a criatividade. Né? A própria escola está convocando o aluno a repetir alguma coisa e a cola é exatamente a repetição. Se a escola investisse exatamente na criatividade, na produção, na colaboração, perfeito? A gente não teria essas penimbas todas com cola. Ok. Mônica? O professor José Ricardo, também daqui do Rio de Janeiro, quer saber se, tendo acesso à internet na escola, podendo permitir que os alunos procurem informações nessa gigantesca biblioteca, qual passa a ser o papel do professor? Perfeito. Valente. Bom, justamente, como a gente comentou aqui, dos professores que nós vimos nos exemplos, de dialogar, de criticar, de ajudar o aluno a fazer essa significação. O professor também, nessa circunstância, passa a ser um aprendiz, porque o próprio aluno pode vir com uma problemática, com experiências e com problemas a serem resolvidos, que nem mesmo o professor se deu conta, às vezes, de que esse problema está sendo apresentado para o aluno. Então, cria-se um ambiente verdadeiramente de aprendizagem, onde não só os alunos, como os professores também passam a aprender, e isso que eu acho que é importante, o fato do professor poder também trabalhar as questões de como se aprende. E ele também colocar como ele está aprendendo e mostrar para o aluno como que ele faz para aprender determinados conceitos, determinadas estratégias de uso desses conceitos, por exemplo, na resolução de problema. A pergunta agora é do Sebastião, de Tocantins. Olá, Sebastião. Olá, boa noite. Meu nome é Sebastião Mendes de Souza. Estou falando do teleposto de Mira Norte do Tocantins, sem Rio Brasil, Cavalcante. A pergunta é o seguinte:
Temos a consciência da importância dos recursos tecnológicos como suporte ao ensino e aprendizagem. Como posso utilizar todos esses recursos tendo apenas 5 computadores para atender a mais de 500 alunos? Não seria o caso de uma conscientização dos dirigentes para com a necessidade da adequação das escolas? Boa noite, obrigado. Obrigado a você, Sebastião. Sérgio. Eu acho que é a luta política que todos nós temos, né, de melhorar as condições de todas as escolas. Agora, é importante não perder o ânimo, né, professor? Mesmo com os seus 5 computadores, são 5 computadores, né? Dá para realizar alguns projetos com algumas turmas. O importante é não ficar parado, é procurar sempre dinamizar, procurar sempre trabalhar com o que a gente tem na mão também, né? Porque senão a gente fica eternamente naquela conversa do que nós queremos, do ideal, e não colocamos, enfim, a mão na massa com o que a gente tem. Vamos à luta. Valente, você quer fazer um comentário? Inclusive aí eu queria comentar que é justificar a existência de mais computadores, né? Porque escolas que a gente conhece que tem os 20 ou 30, 40 computadores, eles podem estar fechados e não estarem utilizados. Então a gente tem aí os dois extremos. O que eu gostaria é que esses 5 justificasse realmente a existência e a vinda de mais computadores. Marco, tem uma outra preocupação de alguns, no sentido de que talvez possa ocorrer a substituição da máquina pelo homem. Isso muitas pessoas podem imaginar dessa maneira. E o outro lado também, acrescentando que com as tecnologias chegando às escolas, o computador, a internet, isso pode vir a fazer com que o professor não utilize mais o quadro negro e o giz? Bom, diante do quadro brasileiro, né, com 15 máquinas numa escola para 5 mil alunos, vai demorar bastante a acontecer esse fenômeno aí. Mas, de fato, voltando um pouquinho, depois pegando essa questão que você coloca, da substituição possível do professor pelas tecnologias, antes é preciso insistir nas políticas públicas. Eu acho que as escolas precisavam cuidar disso, precisavam cobrar desse programa chamado Proinfo. É um excelente momento de politização dos estudantes, né? Primeiro explicar o que é esse Proinfo e depois convocar a estudantada via e-mail, criando ou criando blogs mesmo sobre essa história, né? Por que a nossa escola só tem 15 computadores? Já vi uma cena que me deixou emocionado, que foi um laboratório fechado com alguns alunos tentando alcançar uma fresta da janela para olhar as máquinas fechadas, encaixotadas e empoeiradas lá dentro. Essa é a nossa realidade brasileira, as escolas precisam mexer com isso, e esse é um excelente motivo, tema de politização dos estudantes. Bom, sobre a questão colocada, eu acho que o professor só será substituído, né, se ele de fato perder de vista o que de fato é professorar. Porque o que é professorar? É você potencializar a aprendizagem utilizando diversos recursos, né? Quem poderá fazer isso senão o professor? Quer dizer, o computador por si mesmo, ele não educa ninguém. Ele é um espaço de 1000 informações. Como transformar essas informações em conhecimento? Aí está o papel do professor, e esse papel ninguém vai tirar dele nunca. Ok. Mônica? A cursista Angélica Ferreira, de Santa Catarina, quer saber como o acesso à internet pode ser aproveitado para integrar outras linguagens no trabalho de sala de aula e como podemos integrar, por exemplo, música ou a produção de vídeo ao trabalho das disciplinas do núcleo comum. Perfeito. Valente, nós vimos aí uns exemplos interessantes. Nós vimos alunos tirando foto do rio, né? E a foto foi para a web, como foi falado. Nós vimos alunos tomando notas, escrevendo. Então, eu gostei, inclusive, desse programa do Riverwalk, que mostra justamente uma integração de mídia muito interessante, porque nós vimos a parte prática, a gente viu a questão da foto, a questão da descrição, o lado tecnológico, né, da busca no computador, da internet. E isso realmente, como a professora mencionou, a professora já mencionou, ela quebra um pouco essa visão de que na escola tudo é linguagem, tudo é palavra, né, sequencial, e cada vez mais a gente está vendo então a possibilidade dos alunos poderem resolver problemas, escreverem situações
de aprendizagem usando outras linguagens, que são as linguagens multimediáticas, vamos dizer assim. Sérgio, qual é a sua percepção sobre o comportamento dos alunos com a chegada dessas tecnologias? Muitos já têm o computador em casa, ao chegar na escola encontra essa ferramenta. O processo de aprendizagem é um processo mais profundo, mais dinâmico? Como é que é? Como é que isso acontece na prática? Bom, isso na prática você já tira um pouco o tapete do professor, porque normalmente o professor chega como detentor do saber, né? E dentro desse ambiente de laboratório de informática, normalmente o detentor do saber é o aluno, né? O aluno domina melhor aquela tecnologia, muitas vezes, do que o professor. Então, isso tudo já gera um ambiente novo na escola, né? Onde o professor tem que trocar mesmo com o aluno, é um ambiente de maior colaboração, né? Isso eu acho que é um ganho também muito bom. E é importante o professor saber que ele pode aprender também nesse processo, né? Conhecer mais, tirando dúvidas até com o próprio aluno, né? Sim. Você concorda, Valente? Inclusive, eu acho que é uma estratégia muito importante que o Sérgio mencionou, e acho que já foi um pouco tocado aqui, que eu acho que é interessante essa parceria do aluno com o professor. Eu acho que não podemos ficar esperando esse professor dominar essa tecnologia para ele começar a liberar, vamos dizer assim, a tecnologia para os seus alunos. Mas essa parceria dele saber que ele tem o conteúdo, que ele pode ajudar o aluno na questão do conteúdo, e o aluno ter a parte tecnológica. E aí, então, formar essa parceria. Porque o que é a weblog? O weblog é uma linguagem dos jovens, né? Eu, como educador e que não vivi essa questão do weblog, eu tenho que aprender com eles, né? Eles que têm que falar para nós como é que se usa essa tecnologia. Então, portanto, a parceria aí, eu acho que é a estratégia que pode avançar a utilização dessa tecnologia na escola. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o 5º e último programa da série Escola Faz Tecnologia, Faz Escola. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Valente, suas considerações finais. Eu queria fazer duas considerações. A primeira com relação ao que já foi tocado, inclusive, com relação às questões da tecnologia na escola. Eu acho que tem um movimento aí de duas mãos. Primeiro, é claro que o governo, as políticas públicas podem ajudar a escola a adquirir mais ou colocar mais computadores, mais tecnologia na escola. Por outro lado, eu acho que a escola precisava demandar mais essa tecnologia e fazer com que, como o Marcos disse, os alunos tomassem consciência, a escola, a comunidade tomasse consciência dessa força que eles têm em demandar dessas políticas públicas e com a ajuda aí do governo, com o Proinfo, podendo fazer uma parceria escola-governo, de modo que a gente pudesse ter essas tecnologias na escola. A segunda observação é com relação à temática da série. Eu achei assim, bastante interessante o fato da gente estar relacionando a tecnologia com a escola com a tecnologia. E nós falamos aqui bastante do lado positivo, e a gente enfatiza o lado positivo. Agora, a gente sabe que tem muita escola que, sem entender as características e as especificidades dessa ferramenta, dessa tecnologia, das interfaces, como o Marco disse, eles são capazes de alterar isso, de certa maneira, mudar isso aí e fazer com que o computador vire o giz quadro negro ou o computador vire essa TV, né, como o Marco disse. Esse é o lado negativo da utilização da tecnologia. Obrigado, Valente. Muito obrigado. Sérgio, suas considerações finais. Obrigado. Eu queria, mais uma vez, reforçar essa emoção, né, de estar aqui. Um orgulho enorme estar participando desse projeto. A gente ouve professores, colegas do Brasil inteiro, né, que depois de um dia inteiro de exercício estão aí ligados, procurando se reciclar, aprender, avançar no seu conhecimento. É uma honra poder estar aqui colaborando de alguma forma, né? Eu acho que
de um modo geral, não tem mais volta, né? A tecnologia está aí, vai ocupar o seu espaço e a gente tem que correr atrás para não ficar para trás mesmo. O professor tem que perder esse medo. O professor, eu vi alguns casos de resistência. Eu passei por essa resistência na minha escola. Hoje a gente tem que quase que empurrar o pessoal para fora do laboratório, de tanta gente que quer ir lá usar. Quer dizer, não tem volta. O que é importante é a gente ver o ambiente de aprendizagem, como valoriza o conhecimento, como valoriza a aprendizagem significativa. Não existe isso do computador e tomar o lugar do professor, né? O professor é um ser humano, vai estar entendendo as subjetividades do seu aluno, o emocional do seu aluno. Isso o computador nunca vai poder estar analisando, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que estar aproveitando todos esses recursos que estão aí na nossa mão para também estar potencializando essa luta política de trazer uma educação melhor para o nosso país. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Marcos, suas considerações finais. Sim. Em primeiro lugar, é uma grande alegria, né, estar aqui participando desse programa. Hoje nós estamos encerrando essa série importantíssima, que tem esse título tão bacana, Escola Faz Tecnologia, Faz Escola, né, dá a ideia de uma circularidade criadora, criativa. É exatamente essa a ideia, eu partilho dessa ideia fantástica. E o grande desafio é esse, né, como é que os professores agora vão segurar as rédeas dessa nova história, né? É preciso que as próprias escolas não dependam somente de formação continuada, organizada somente em instâncias distantes, né? O MEC, por exemplo. É preciso que as próprias escolas criem suas estratégias de formação continuada, chamem aqueles alunos que sabem fazer blog para ensinar os professores, né? Convoque a comunidade a se envolver com isso. Eu ontem fiquei emocionado quando vi o programa de ontem, a propósito da TV digital, quando uma mãe disse que a partir de então ela seria roteirista para a televisão daquela escola, né? Eu acho que se você convoca as pessoas da comunidade, elas vão se envolver, vão participar, e é exatamente essa a ideia da internet. A internet é uma grande janela para o mundo, né, que permite a comunicação fantástica entre todas as pessoas. Nós estamos agora vivendo esse momento interessantíssimo que vai ressignificar o nosso conceito de professor e de sala de aula, sem dúvida. É uma felicidade, um grande prazer estar podendo viver esse momento curioso em educação e em cultura no nosso tempo. Bem, chegamos ao final da série Escola Faz Tecnologia, Faz Escola. Esperamos que você tenha gostado. Como sempre, a sua participação foi fundamental. Eu quero agradecer também as presenças do Marco Silva, professor e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Estácio de Sá, também no Rio. Do Sérgio Ricardo Abreu, orientador de Tecnologias da Comunicação e Informação do Centro Educacional Espaço Integrado. E do José Armando Valente, professor da Unicamp. Professor, que temas você gostaria que fossem discutidos aqui no Salto para o Futuro? Lembre-se, além das avaliações, você também pode sugerir os assuntos das próximas séries por carta para Caixa Postal 50050, CEP 20062-970 ou pelo nosso site www.redebrasil.tv.br/salto. Além disso, você também pode relatar as experiências bem-sucedidas na sua escola. A gente aguarda a sua colaboração e eu espero por você na próxima série. Até lá!